Vamos lá, o dia também começou com números sobre o desemprego. Dados divulgados pelo IBGE apontam que o desemprego no país caiu para 11,6% no trimestre encerrado em novembro. Mais uma vez, a queda foi influenciada pelo crescimento do trabalho informal e dos brasileiros que atuam por conta própria. Esse foi o 8º recuo mensal seguido do desemprego no país e, em termos de contingente, houve uma redução de 3,9% na comparação com o trimestre anterior. Muito bem. Andreasa, isso também acaba um pouco com o discurso do PT e por aí vai, né? De que foi o presidente Michel Temer quem desempregou o brasileiro, né? É uma armadilha, uma falácia montada pelos petistas. A recessão brasileira, a crise, a maior recessão da história brasileira, é obra do lulopetismo, especificamente do governo da Dilma Rousseff. Só que a manifestação do desemprego depende de uma espécie de eco, ela se manifesta depois. Então ela foi encontrar o seu crescimento, o seu auge, a sua maior expressão em 2016 e 2017, já no governo Temer, o que alimentou essa conversa. Mas a política econômica do Temer, e preciso reconhecer aqui mais uma vez, encaminhou o problema muito bem. O Brasil saiu da recessão. Há uma perspectiva positiva para o futuro em termos de crescimento, ainda que modesto, ainda que da ordem de 3%. Isso com o tempo, porque também depende de tempo para que o desemprego ceda, quer dizer, o Brasil sai da recessão, mas o desemprego permanece por algum tempo. Nos próximos anos, se o governo Jair Bolsonaro errar pouco, naturalmente o Brasil retomará uma rota de crescimento que, em médio prazo, daqui a 3 anos, digamos assim, crescendo algo como 3% ao ano, o país terá um desemprego na casa de um dígito, que é o que se pode esperar nesse momento. Então, a obra é dos governos petistas, o encaminhamento da solução é do Michel Temer e o Bolsonaro tem tudo para colher os louros dessa glória da queda do desemprego. Espero que assim seja. E aí, Vera, sua opinião? Nisso daí é uma das áreas em que o Temer vai sair melhor do que entrou e certamente melhor do que o auge da sua impopularidade, que foi ali pelo meio do ano, Silvio. A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra a popularidade do presidente em uma ligeira ascensão. A economia sempre é um dos fatores, tanto de desgraça como de redenção de um político. É bom que se tenha isso em mente, agora que vai rolar a troca da guarda em Brasília, que o novo governo vai assumir. A queda do desemprego tende a ser uma das primeiras metas a tentarem ser alcançadas pelo Bolsonaro. Isso se faz com políticas de curto prazo e nisso a reforma trabalhista eu acho que teve um papel e a volta do crescimento terá um papel também. Mas no longo prazo o governo precisa recuperar sua capacidade de investimento. Porque ainda num país como o Brasil, com várias insuficiências na área de infraestrutura, com muitas necessidades, o Estado ainda é um impulsor de crescimento e um impulsionador também de emprego. Então, isso só vai ser retomado, essa capacidade de investimento, uma vez que se façam reformas que ajustem a situação fiscal muito, muito delicada que o Brasil está enfrentando. Então, de novo, a gente volta naquele ponto seminal, o ponto em que a gente sempre trata aqui porque é de fato importante e porque tem realmente imbricação com todo o resto. Precisa fazer as reformas, principalmente a reforma da Previdência, para que o Brasil comece a ter um caminho de crescimento sustentável também no emprego. Então, essa redução é positiva, é o 8º, é isso, mês em que exatamente, cai. O 8º recuo. Algo que a se comemorar no fim do ano, certamente, isso vai se traduzir aí, certamente, em um crescimento maior nesse último trimestre, com as vendas de Natal tendo sido impulsionadas, tem todo um efeito aí em cascata positivo, mas para que isso seja sustentável no tempo, precisa haver reformas estruturais. Joel, sua análise sobre o tema. Exato, o Temer não só não é responsável pelo desemprego que a gente vive agora, como é o responsável por ajudar esse início de recuperação. Sim, uma recuperação lenta, sim, o desemprego ainda é alto, mas é menor do que aquele que o Temer pegou, criado pela Dilma. E lembrando, a crise, inclusive do emprego, estourou forte ainda durante o governo Dilma. O pessoal às vezes até tenta culpar o Joaquim Levy, ele não vai entrar nesse debate econômico aqui, muito infrutífero, mas enfim, quem não quer olhar para a realidade óbvia, escancarada, sempre vai ter alguma desculpa, algum jeito de continuar negando o fato que, olha, foi uma política desastrosa do PT,
que apostando apenas no consumo, ignorando problemas estruturais do Brasil e aumentando o roubo fiscal, fez com que a gente caísse nessa crise tão séria e que tirou não só as condições materiais de tanta gente, mas inclusive a esperança de ver o Brasil crescendo de novo, e agora isso começa a acontecer. Eu acho que o ano que vem deve ser positivo também economicamente aí, e se o governo Bolsonaro não errar muito, ele consegue fazer as coisas importantes para que o Brasil siga num crescimento sustentável e indo além do ano que vem, pensando na reforma da Previdência, pensando na nossa infraestrutura, que vai precisar ser também receber novos investimentos. E olha que interessante, né? A gente vê nesses dados de diminuição do desemprego o papel que o trabalho informal e o empreendedorismo têm no Brasil. Isso mostra duas coisas. Primeiro, como muitas vezes a nossa discussão sobre legislação trabalhista, ela é muito distante da realidade, porque grande parte, mais de 40% das pessoas que trabalham nesse país não estão trabalhando no regime formal da CLT. Então você fica discutindo as leis trabalhistas, e tem uma discussão importante a respeito delas, e os direitos trabalhistas e todo o resto, como se isso valesse para todos os trabalhadores, mas não. Se a lei está em descompasso com a realidade segue fora da lei. Então, isso nos sinaliza e sublinha a importância de a gente discutir novas reformas trabalhistas para trazer a legislação brasileira para o patamar que já vigora em muitos outros países. Eu também não precisa necessariamente inventar a roda aqui, mas modernizar a nossa legislação. O Temer conseguiu alguns pontos positivos, diminuiu muito a indústria do processo trabalhista no Brasil. Essa é uma indústria ruim, diferente de outras, essa indústria não é legal. Essa indústria do processo trabalhista, que cria uma dificuldade enorme para as empresas, prejudica também aquelas pessoas que querem trabalhar. E outra coisa, como empreendedorismo é um fator cultural do Brasil, sempre surge aí como um fator de recuperação e de ajuda nas famílias também. E o Brasil precisa ser um ambiente melhor para quem quer empreender. De novo, o governo Temer fez algumas coisas, eu confio que a equipe econômica do Bolsonaro aí vai ser capaz de fazer novas coisas e melhorar nosso ambiente de negócios.